processo. Não, tem paciência. Ok. Na antagonismologia, o senhor colocou dois antagonismos aqui que são muito parecidos, né? Profilaxia, perdularismo e previsão, esbanjamento. Certo. Daí, como que a gente pode melhorar essa questão? Como que é a profilaxia desse perdularismo? Você quer saber mais o perdularismo, né? Como é que a gente faz Primeiro, a profilaxia? profilaxia e o perdularismo. A primeira coisa, tem um negócio que eu vivo falando aqui há muitos anos, que vocês já estão doutores no assunto, que é bagulhos energéticos. Começa por aí. Segundo, a pessoa não ser miserê, mas também ela não ser estróina, ela não ser perdulária. Então, ela ficar no meio termo da situação correta de ser o quê? Large. E fazer assistência com aquilo que ela tem. Por exemplo, olha, eu quero confessar uma coisa para você, faz de conta que ninguém está escutando nada. Muita coisa que eu tive que colecionar na minha vida, eu não guardei e nem trouxe para o CAE. Por quê? Eu distribuí isso em assistência. Eu lembro que uma vez, só lá em casa, havia uns livros selecionados, que estavam na casa da minha mãe, já em Uberaba, lá no Parque das Américas, lá junto da rua, lá, Eurico Barçanufa, aquela coisa toda. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, minha mãe, a senhora não está vendo esses livros mais aí, né? Não, porque eu deixei aqui e agora eu vou esvaziar esse espaço, eu quero colocar outros. Aqui tem mais ou menos 600 livros que eu selecionei, que eu vou dar para a instituição tal. Eu disse, mas meu filho, você vive colecionando essas coisas todas, você agora está dando tudo isso? Outro dia você deu 1.200, não sei o quê. Outro dia foi 1.500. Hoje é mais 600. Esses aqui são os melhores que tem. Então você pensa bem quantos milhares de livros eu não distribuí dentro do processo. Isso não é perdularismo. Você está entendendo? Então, porque aquilo, às vezes, eu comprava, às vezes, uma biblioteca inteira de uma pessoa. Depois eu andei comprando até livraria inteira. Entende? Com isso, você tem uma porção de coisa. Então, eu fiz distribuição do processo. Então, uma coisa boa na questão do perdularismo é o seguinte, distribua, você não está perdendo. Aquilo que excedeu, porque às vezes não tem jeito. Tem coisa que você não pode. Eu não ia queimar os livros. Aquilo não me interessava. Às vezes é até duplicado, não precisa de guardar tanta coisa. Entende? A gente passa, manda para a biblioteca, faz isso, faz aquilo. Então, a previsão seria como usar aquelas coisas que para ter uma assistência, para ter um benefício. Saber aplicar tudo que você tem. Aproveitar até o berro do boi na gravação. Quer dizer, de repente uma coisa foi útil por um período, ela não é mais, e não aí... é mais, você tem que dar um jeito naquilo. Outra coisa, isso ocupa espaço, ocupa tempo, isso vai atravancar. Ela aqui, agora é especialista nessas coisas. E aí, quando é que o senhor sabe quando é para vender e quando é para dar? Não, isso aí depende da necessidade, né? Da freguesia. É a clientela que manda. Eu via pela clientela quem é que tinha, como é que é. É tanto que eu aprendi isso de uma tal maneira que você sabe, eu arranjei junto com o Chico, isso para dar alegria para o Chico também, porque ele gostava disso, uns amigos nossos que iam no Nordeste e levavam um caminhão cheio de livros e distribuíam na praça pública. Nós fizemos isso não sei quantas vezes, são milhares de livros que foram distribuídos. Mas agora era sempre os livros nossos, aquilo era escolhido. Mas, por exemplo, no Centro da Consciência Contínua, eu mandava um mínimo de 21 livros. Você está entendendo? Para as obras de assistência sociais. Mas quais são as obras de assistência sociais? A maioria das bibliotecas do Brasil. Então, eu, às vezes, comprava uma enciclopédia nos Estados Unidos em inglês que não tinha no Brasil. Comprava aí 30, 50 de uma vez. E depois colocava aquilo no meio das 21 e mandava. Tem um monte de livro aqui no Brasil que não existia antes, que foi eu que trouxe. Agora, E ninguém sabe que fomos nós que fizemos isso. Isso era um projeto do senhor, né? Isso tudo, porque aquilo já era tudo encaminhado. Já foi feito para isso. Quando encontrei com o Chico, juntou a fome com a vontade de comer. Ele tinha as mesmas manias de distribuir livro que eu tinha, porque eu tinha isso desde pequeno. Ele gostava de livro também? O tempo todo, não. O Chico era doido com isso. É tanto que quando eu levei ele para Uberaba, a biblioteca que estava lá, eu perguntei como é que é isso. Ele falou, não, essa aí era a biblioteca, tinha um amigo dele, que eu levei tudo para Uberaba, nós não deixamos nada lá.
Ele gostava de livro Há Muitas Vidas, professor? Ele gostava demais. Uma das coisas que ele mais gostava de ler era biografia, principalmente biografia de mulheres. Ele lia muito, com toda a deficiência visual dele, os negócios todos. Chico era uma pessoa muito inteligente, entendeu? A pessoa sempre fala isso. Muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci por aqui.